Bom dia, pessoal. Mais uma semana de isolamento. Vamos continuar com nossas aulas aqui. Nessa semana eu vou separar a nossa aula em 3 vídeos para que ele não fique muito grande. Afinal de contas, eu vou falar dos 3 contos que eu pedi para vocês lerem na semana passada. Lembrando que esses vídeos eles são válidos para os alunos do primeiro ano, tá? Deixar claro aqui que, apesar de eu ser professor da 101 e da 105, essas aulas elas servem para todas as turmas, 101, 2, 3, 4 e 5, ok? Surgiu essa dúvida e alguns alunos das outras turmas das quais eu não sou professor não sabiam se acompanhavam o que eu dizia ou não, mas tem que acompanhar sim. As aulas são as mesmas, o conteúdo é o mesmo, tá? Então, só para deixar claro isso aí, ok? Então eu vou separar essas aulas aqui em 3 vídeos. Esse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Guimarães Rosa e sobre o conto Famigerado, ok? Então vamos lá. O Guimarães Rosa, ele nasceu numa cidade chamada Cordisburgo, em 1908, e morreu em 1967 no Rio de Janeiro, tá? Além de ser escritor, ele era diplomata e médico, tá? E era uma pessoa extremamente culta, principalmente no que se refere à língua. Ele era um cara que sabia muitas línguas, lia e falava muitas línguas, tá? Os contos e os romances dele são geralmente habituados no sertão mineiro. Ele era um estudioso do homem sertanejo, tá? Principalmente em relação à linguagem desse homem. Então, é importante que a gente perceba a obra do Guimarães Rosa não como uma escrita difícil, não como uma escrita rebuscada. À primeira vista, parece ser isso, mas na verdade não é, porque a escrita dele tenta preservar muito a linguagem desse homem sertanejo, tá? A gente já viu esse ano, vimos muito sobre variação linguística, então esses contos foram escolhidos justamente por isso, para a gente perceber uma variação linguística regional, né? Além do mais, pode-se dizer que é uma variação diacrônica, porque esses contos foram escritos na década de 60, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui só um pouquinho, por favor. Exatamente, em 1962. Em 1962 foi publicado esses contos que a gente está lendo, certo? Muito bem, para continuar e deixar bem claro, eu queria só ler uma frase que o Guimarães Rosa disse numa entrevista que ele deu para a prima dele. Ele falou assim: olha, eu falo português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo. Leio sueco, holandês, latim e grego, mas com o dicionário agarrado. Entendo alguns dialetos alemães. Estudei a gramática do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês, do dinamarquês. Bisbilhotei um pouco a respeito de outras, mas tudo mal. E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito a compreensão mais profunda do idioma nacional, principalmente, porém, estudando-se por divertimento, gosto e distração. Então isso aí é só para vocês perceberem o quanto o Guimarães Rosa era apegado às línguas, né? Então é exatamente isso que transformou num grande escritor, tá? Se você for parar para perceber a obra dele, você vai perceber muitos neologismos. O que é neologismo? Ele criava algumas palavras, tá? Algumas a partir de outras, né? Outras observando a fala do sertanejo. Então, quando você lê o conto, você pode achar que está muito difícil, mas não é que está difícil. Você tem que tentar perceber o que ele quer dizer com aquela palavra dentro do contexto. Aí você consegue ter uma ideia do significado das palavras. É sempre importante a gente perceber o contexto, tá? E o primeiro conto, o conto Famigerado, ele é um conto já que se refere exatamente à linguagem, né?
Vamos relembrar aí o que aconteceu. Um médico recebe a visita de um assassino, né, de um cangaceiro, vamos dizer assim, um sertanejo. Ele diz que era um sertanejo bem ardiloso, né? Ele recebe a visita desse sertanejo, desse homem perigoso, né, que fica em São João, né, uma cidade que ele cita ali. E ele está acompanhado de mais outras pessoas no cavalo. E ele só chega à porta e ele quer fazer uma pergunta pro médico. O médico é o narrador e a gente percebe que ele é extremamente sagaz, né? É um narrador extremamente perspicaz. Ele analisa tudo, ele percebe tudo, ele só toma atitudes depois de perceber o que está acontecendo, né? Então, você percebe, por exemplo, que ele analisa quem que podem ser aquelas pessoas junto com o cangaceiro, né? Ele é alguém que tem uma perspicácia, uma análise das coisas muito aflorada. E aí o cangaceiro, utilizando a linguagem dele, né, a gente percebe muito isso, a diferença de linguagem entre o médico e o cangaceiro, né? Ele pergunta para ele o que quer dizer famigerado, né? Mas no primeiro momento ele fala famigerado, faz-me gerado, falmisgeraldo, família gerado. Ele não sabe dizer a palavra famigerado. E aí o médico tenta analisar o porquê dele estar fazendo essa pergunta. E aí a gente percebe pelo texto que um funcionário do governo o chamou assim. E ele se sentiu xingado, mas antes de tomar qualquer atitude, provavelmente ele ia matar o homem do governo, ele resolveu perguntar a um doutor o que aquilo significava. E esse doutor, percebendo isso, dependendo da sua resposta, ele poderia estar sentenciando o homem do governo à morte. Ele, percebendo isso, ele diz que significa inóxio, douto. Mas é óbvio que o cangaceiro não ia entender o que isso queria dizer. E aí ele fala assim, doutor, fala em fala de pobre, em fala de dia de semana. É um pedido humilde que ele faz a ele, mostrando ali a diferença de linguagem entre os dois protagonistas do conto. E o doutor aí diz que famigerado quer dizer célebre, notório, notável, né? E ele fala depois, por exemplo, que ele queria ser muito famigerado, o doutor dizia isso. E aí o Damásio, que é o assassino, fica feliz com a resposta, fica um pouco mais leve, apesar de não conseguir muito, afinal de contas ele é um cara duro, né, grosso, mas vai embora satisfeito com a resposta. E o conto acaba. Muito bem, qual é a verdadeira intenção desse conto? Aonde que está ali aquilo que o Guimarães Rosa quis passar para o leitor? A palavra famigerado, ela realmente quer dizer notável, realmente quer dizer, no sentido literal. Porém, no seu uso popular, ela significa maldito, né? E muito provavelmente, pelas características do homem do governo, que o Damásio disse, falou que ele era metido a besta, que ele era encrenqueiro, né? Se achava demais. Muito provavelmente esse homem do governo utilizou famigerado como maldito, né? Porque no popular, famigerado é maldito, mas no sentido literal, no sentido de dicionário, famigerado é notável. Aí o que acontece? O médico percebeu que se ele pudesse salvar a vida do homem do governo, ele precisaria dar o sentido literal. Ele não mentiu. Famigerado realmente significa notável, notório. Mas, sem dúvida, o homem do governo xingou o Damásio, né, de maldito. E aí é que está a grande brincadeira de linguagem que foi feita no conto, tá? Além disso, percebam bem a variação linguística utilizada
pelo Guimarães Rosa, que é extremamente interessante. Muitas palavras ali, vocês vão procurar no dicionário, vocês não vão achar, porque são neologismos, ok? Bom, então é isso. No próximo vídeo a gente fala sobre outro conto.